Olá, aqui é o Carlos Nadalim, do blog Como Educar Seus Filhos, e eu estou na Virgínia, na casa do meu professor, o professor Olavo de Carvalho. Professor, seja bem-vindo ao blog. Obrigado. Bom, para quem não conhece o professor Olavo de Carvalho, ele tem um curso na internet, o Seminário de Filosofia. Eu sou aluno do professor há anos e graças a tudo que o professor me ensinou, eu fui estudar, fui pesquisar assuntos relacionados à educação e graças a isso que o blog está aí hoje no ar. Então eu vou passar agora a palavra para o professor Olavo, para o professor falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui na Virgínia. Eu participei do segundo encontro de escritores brasileiros, vim aqui como aluno, mas o professor acabou me convidando para falar um pouquinho sobre educação. Bom, nós fizemos esse encontro por causa de um fenômeno muito estranho que acontece no Brasil, que é de que depois de 30 anos de devastação total do cenário literário, começaram a aparecer novos escritores, alguns de altíssima qualidade, os quais estão completamente excluídos da mídia cultural, que os ignora solenemente. A mídia cultural está na mão de semi-analfabetos, carreiristas, marqueteiros, né, e comunolarápios alimentados à mortadela estatal, que fazem questão de desaparecer com as pessoas que lhes são inconvenientes. Curiosamente, seguindo aquela famosa receita leninista do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, aparece essa cretina dessa dona Márcia Tiburi, descrevendo-se o fascista. Né? E o fascista, ele tem ódio ao outro e por isso ele trata os seus desafetos políticos como inexistentes, que é exatamente o que essa gente faz há 40 anos. Eu mesmo fui desaparecido. Os caras chegaram ao absurdo, quer dizer, o desejo de desaparecer com o outro, chegaram ao absurdo, e quando eu publiquei os ensaios reunidos do Otto Maria Carpo, com uma introdução de 100 páginas e 700 notas de rodapé, os caras não podiam deixar de noticiar o livro, porque o Otto Maria Carpo era um ídolo da esquerda. Então, sumiram com o nome do preparador da edição. Dá a impressão assim que os textos se reuniram a si mesmos, as notas se redigiram assim, chegaram a esse absurdo. Tamanho o desejo de desaparecer com o outro, de acordo com a instrução dada pelo seu Milton Temer, que era chefão lá do Partido Comunista. Do Olavo de Carvalho não se fala. Então eu fui, vamos dizer, o primeiro exemplo disso. Mas em seguida começaram a aparecer muitos escritores, muitos deles meus alunos. Né? Inclusive o Érico Nogueira, que é de longe o maior poeta brasileiro do momento, tá certo? E outros excelentes, como a Lorena Miranda, né? E nada disso é noticiado, é o silêncio total, é condenados à inexistência, são não pessoas. Então, bom, nós temos que dar um jeito nisso. Então vamos reunir alguns escritores aqui e vamos conversar sobre o que aconteceu, de onde vem este fenômeno, né, da devastação literária brasileira, que agora está começando a ser curada, mas isso aí está proibido, não pode curar não, tem que deixar como está. A cultura brasileira tem que ser representada por Leonardo Sakamoto, Márcia Tiburi, Paulo Giraldelli, não pode passar disso. O que for melhor do que isso está proibido. Então nós vamos investigar, foi um tema por dia. No primeiro dia, antecedentes históricos, quer dizer, já tem fragilidades estruturais da sociedade brasileira, certo? Indolência intelectual, preconceito contra o conhecimento e amor aos símbolos exteriores do conhecimento, diplomas, cargos, títulos honoríficos. O pessoal adora isso, professor, doutor, não sei o que, adora esse negócio. Mas quando aparece o conhecimento efetivo, eles desaparecem. Bom, o caso mais grave de desaparecimento é o Mário Ferreira dos Santos, que é de longe o maior filósofo brasileiro, um dos maiores do mundo, talvez o maior do século XX. Quando você lê objetivamente, você vê que ninguém chegou a essa altura. E que esse pessoal sumiu com o Mário durante 40 anos. Fui eu que fui lá desenterrado. Tá certo? Mesmo depois de eu desenterrar, o pessoal ainda resistiu. Tem gente que empinava o narizinho. Não, isso aí... Né? E agora vem até a Márcia Tiburi falar de Mário Ferreira dos Santos como se ela tivesse descoberto. Quer dizer, esse pessoal é absolutamente ridículo. Tá certo? Então a cultura brasileira foi dominada por esse bando de marqueteiro, de cabo eleitoral, essa turminha da mortadela, que tem que ser expelida da vida cultural a pontapés. Porque são pessoas ridículas, analfabetas. Essa dona Márcia Tiburi começa o livro dela, o primeiro capítulo mais importante do livro, já tem um erro de gramática na primeira frase, tá certo? Além de
o parágrafo ser autocontraditório, quer dizer, a mulher quando chega na terceira linha já esqueceu a primeira, e o pessoal vende isso como se fosse uma filósofa. Por quê? Porque ela tem um diploma. Né? Diploma que a gente sabe o que vale, que 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, inclusive esta, evidentemente, e outros tantos. Né? Então, nós temos que dar um jeito nisso. Né? Temos que estudar o problema e tentar um saneamento básico. Então, no primeiro dia, estudamos esses antecedentes históricos. Né? O preconceito contra o conhecimento, que já vem da... Isso está documentado, no começo do século XX, o Lima Barreto já documentou aquela história das mulheres que vê a biblioteca do Major Quaresma pela janela e pergunta assim, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Essa mentalidade ainda está igualzinha. Nos anos 60, 70, parecia que essa coisa bacharelesca tinha sido superada. Depois, com essa ascensão do PT, o negócio voltou com a corda toda. Se bem que a exigência de diploma é seletiva, vale para o Olavo de Carvalho, mas não vale para o Milton Santos, né? Não vale nem para o Lula, aliás. No segundo dia, então, estudamos o problema que é da sua área, que é um dos métodos de alfabetização introduzidos por esta mesma turma esquerdista nos anos 70, 80, a negócio de sócio-construtivismo, etc., que cria deficiências estruturais de leitura que não curam nunca mais. A gente chega aos 40, 50 anos, publica livros e ainda é um analfabeto funcional, não compreende sequer o que ele próprio escreve. É um negócio absolutamente desesperador. Então, se você, ao contrário, você enerva o seu filho, você estupora os nervos da criança, gritando, tendo ataque histérico, etc., você está formando outro histérico. Mas ele vai te devolver. Então, é o seguinte, mantenha uma certa distância, uma certa solenidade na criança, no tratamento com a criança, como se fosse conversando com um vizinho, uma coisa assim, e faça ele sentir que você está aí para protegê-lo. Eles estão lá brincando, você não faz parte da brincadeira, você não é um dos jogadores do time, você é o segurança do estádio. Se ele sentir isso, ele vai amar você. E se ele amar, ele vai imitar. Né? Uma coisa importante é o seguinte, jamais dê uma bronca. Bom, criança pequena não se dá bronca, jamais. Se ela está fazendo uma coisa errada, você vai, tira a coisa da mão dela e pronto, acabou. Terceiro conselho, jamais se explique para uma criança. Ótimo, ótimo. Ah, por que é para fazer assim? Porque eu mandei, eu sou seu pai. Acabou. Criança aceita isso aí. Terceiro, criança não é naturalmente rebelde. Isso é um mito. Esse negócio de pequenino que se torce o pepino. Seu filho não é um pepino para ser torcido, em primeiro lugar, né? Quer dizer, ele não nasceu deformado para você, com a sua imagem de perfeição, ir lá e consertá-lo. Ele é um ser humano como você, igualzinho. Né? As crianças têm um instinto de obediência. Por quê? Porque ele é pequenininho e fraco. E ele conta com o maior e mais forte para protegê-lo e para lhe dar o modelo. Então, as crianças pedem instruções. Eu lembro dos meus, praticamente todos eles. Às vezes, para fazer coisas banais, eles pediam autorização. Assim, posso ir no banheiro? Claro que pode. Né? Posso comer um pão? Claro que pode. Tá certo? Daí eu comecei a pensar, por que eles pedem isso? Daí eu vi o seguinte, que se ele fosse fazer uma dessas coisas por si mesmo, seria um ato banal. Mas se ele está fazendo com a autorização do pai, já é uma coisa mais importante. Você está entendendo? Então, daí que vem a palavra autoridade. A autoridade vem de autor. Quer dizer, você é o cara que autoriza, então é uma ação sua que ele está cumprindo. E, automaticamente, a ação se torna mais importante. Toda criança tem esse instinto. A criança está pedindo por uma autoridade benévola e protetora, que na verdade, é o que é um pai, o que é uma mãe. Né? Perfeito, professor. Nós conversamos aqui nos bastidores sobre a literatura infantil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. Eu vou ser sincero, eu desde que era pequeno sempre odiei literatura infantil, porque essas histórias são bobocas, tá certo? Né? A borboletinha que se apaixonou por um hipopótamo, essas coisas perfeitamente idiotas. Né? E eu, assim, quando eu era pequeno, eu lia bastante revista em quadrinhos, Mickey, Pato Donald, aprendi a ler sozinho com 5 anos. Né? Não sei como aprendi, por isso eu não tenho método algum para ensinar para ninguém, não lembro como é que foi, sei que algum dia eu apareci lendo. E as coisas que me interessaram, por exemplo, o Tesouro da Juventude me interessava, porque me dava informação, me abria uma perspectiva para o mundo e falava de coisas interessantes. Né? O primeiro livro que eu me apaixonei na minha vida era um livro que se chamava O Caçador.
o autor chamado John Hunter, o livro The Hunter, o autor chamado John Hunter, e é uma história real. Eu até hoje leio esse livro com interesse, que é a vida de um caçador profissional na África. E coisas desse tipo, né? Livros de aventuras, né? Os autores ingleses e americanos são muito bons para isso. Outro dia mesmo eu estava lendo aí um livro, Lost in the Barren Lands, a história de dois garotos que se perdem no Alasca, um urso persegue eles, um monte de horror. Quando era moleque eu li o Rafael Sabatini, Capitão Blood, né? Interessantíssimo, Sherlock Holmes, essas coisas me interessavam. Agora, a literatura infantil do Monteiro Lobato eu nunca consegui ler, porque aquilo ali era uma coisa boboca, tá certo? Com, vamos dizer, um mundo totalmente fictício, coisas que não vão acontecer, são inteiramente absurdas, tá certo? E eu acho que a literatura é para abrir a imaginação para o possível, não para qualquer idiotice arbitrária que você invente. Eu me lembro, por exemplo, eu lia muita história em quadrinhos, mas histórias de super-heróis não me interessavam, porque elas jamais iriam acontecer. Histórias de horror não me interessavam, porque lobisomem, vampiro, falei, isso é papagaiado. Agora, se tem um crime, uma guerra, uma coisa assim, falou, aí pode acontecer. Né? Super-heróis, o único que me interessava, quando era história absurda, eu só me interessava quando era engraçado. Então, por exemplo, super-herói eu só gostava do Homem de Borracha, porque era para rolar de rir. Não era assim, não pretendia ser sério, né? Então, eu acho até hoje, veja, criança gosta de aventura, de coisas extraordinárias, mas coisas extraordinárias que possam acontecer, que abram a mente dela para o mundo da possibilidade, não da impossibilidade, tá entendendo? Agora vai encher a cabeça do garoto de minhoca, tá certo? Para ele ficar com medo de coisa que não existe, você está formando um idiota. E eu acho que 90% da literatura infantil brasileira, pelo menos, é desse tipo, é escrito por senhoras que nunca saíram de casa. Você está entendendo? Senhoras que têm medo até da chuva, tá certo? Essas pessoas não têm nada para ensinar para as crianças. Quem tem experiência da vida. E é por isso que alguns dos livros que eu lia quando era criança me interessam até hoje. O Sherlock Holmes me interessa até hoje. Esse, o John Hunter, me interessa até hoje. O Tesouro da Juventude, se eu pegar hoje, eu vou aprender coisa ali, meu Deus do céu. Inclusive o senhor comprou. Aliás, o pessoal começou a falar do Tesouro da Juventude. Eu falei, é mesmo, eu vou comprar de novo. Mas eu vou comprar a edição, aquela edição de 1954. Porque depois pode ter modificado e entrar nas babaquices. Também você precisa ver que eu fui educado numa outra época. Na minha época, assim, a gente buscava aventura. Né? Uma brincadeira preferida da gente era subir nos edifícios em construção, até o quinto, sexto andar, e pular no monte de areia. Mas, tinha outra brincadeira que a gente fazia morar numa ladeira, então ficar deitado no meio da ladeira para ser o último que levantava quando vinha um carro. Tá certo? Eu gostava de correr risco. Toda criança gosta, tanto meninos quanto meninas. Né? De vez em quando tem umas inundações no bairro, era uma diversão a gente sair na rua com água até a barriga. Né? Criança gosta do que é extraordinário, tá certo? No mundo da aventura, mas hoje, com essa super proteção, é uma coisa horrível. Sim. É por isso que eu notava ali, no tempo que eu fazia o programa, né? As pessoas telefonavam e falavam, mas não tinha um que tinha voz de homem, meu Deus do céu. Eu falei, tem alguma coisa, tá errado, pô. Virou tudo piada de prédio. Não pode, realmente não pode ser assim. Tá entendendo? Isso aí tem que mudar. Quer dizer, o pessoal tem um preconceito contra a coragem. A coragem é machista. Eu digo, por quê? Não tem mulher corajosa? Eu já vi um monte. Né? Está aí a Roxane. Sim. Né? A Roxane tem medo de tudo quando não está acontecendo nada. Quando vem uma desgraça, ela senta, toma consciência e faz o que tem de fazer. É uma maravilha. E assim por diante. A minha mãe sempre foi um exemplo de coragem. Minha mãe já parou assalto na rua, tá entendendo? Né? Já teve briga de rua. Uma vez quebraram o nariz de um priminho meu, né? Um bando de arruaceiros, uns 15 caras. Saiu minha mãe e meu tio, os dois com 70 e tantos anos, distribuindo porrada para todo mundo. Então a minha mãe, né? Eu perdi meu pai muito cedo, mas minha mãe sempre foi um exemplo de coragem para mim. Até hoje ela é. Né? A gloriosa Dona Anice. Né? Então ela me ensinou o que é preciso fazer na hora do perigo. Né? As pessoas não sabem isso. Então tem medo de tudo, tem medo de gente olhou feio, o negro... É uma coisa horrorosa. Isso não é um preconceito machista, não. Esse é um preconceito contra a covardia. Esse é o preconceito meu, eu tenho horror de gente covarde. Horror. Eu prefiro um cara que é mau. Você está entendendo?
Porque o mal, de vez em quando, pode fazer uma coisa boa, mas o covarde nunca faz a coisa boa porque ele tem medo. Né? Então, isso aí tem que acabar. E esse tipo de literatura infantil que o pessoal faz, é só borboletinha, viadinho, não sei o quê. Pô, vamos parar com isso, gente. Professor, para encerrar aqui, queria registrar que eu fiz a transcrição das primeiras aulas do COF, né, das 5 primeiras. Na verdade, da segunda em diante, né, Silvio? Uhum. A primeira você já passou pronta. Mas aquilo ficou assim, impregnado em mim, e tudo que eu estudei depois, né, sobre educação de crianças, né, eu retirei muita coisa dali, e o que não estava ali, o senhor já apontava de certa maneira, desde dessa preocupação que nós temos de ter com o corpo, antes de entrarmos no mundo da literatura, dos escritos, etc. Então eu queria lhe agradecer por tudo, porque o meu projeto é apenas uma pequena nota de rodapé do seu imenso trabalho. Não, o que você está fazendo é de uma importância extraordinária. Eu espero que isso tenha consequências de amplitude nacional, mais dia menos dia. Talvez apareça um ministro da Educação que pelo menos sabe escrever, né? Um ministro da Educação que não diz cabeçalho em vez de cabeçalho. Ainda teremos isso, não é um sonho, mas ainda teremos. Né? E quando tiver, que esses métodos sejam aproveitados em escala nacional, porque é óbvio, eles funcionam e o resto não funciona, o resto funciona ao contrário. Né? Você teve a oportunidade de assistir alguns vídeos das crianças na escola? É muito impressionante, aquelas criancinhas pequenininhas, tudo falando latim. Uhum. Né? Sabe latim mais do que na minha época os garotos de ginásio, 14, 15 anos, sabiam. Né? E hoje quem sabe latim? Pega aí esses filosofinhos que tem aí, Paulo Giraldelli, o pessoal, Márcia Tiburi, dá um texto latino para eles ler. O pessoal, quando eu fiz mestrado em educação, criticando, né, a escolástica e tal, não tinha um ali que... Mas que escolástica? Ele não sabe o que é escolástica? Meu Deus do céu! Está exigindo muito, né? Com certeza. Professor, muito obrigado então mais uma vez. É um grande prazer. Por tudo. Volte sempre. E voltarei com certeza. Tá bom. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.